Não esquece de gravar. Estou gravando agora mesmo, tá? Acabei de começar a gravar, então boa noite a todos que estão presentes. Por gentileza, vamos passar aí as nossas dúvidas de direito penal parte geral. Então temos a primeira dúvida de Lene. A Lene Schmidt aqui acabou de nos passar uma dúvida bem interessante, uma dúvida que ela é muito corriqueira, tá? Corriqueira, e tem uma dúvida depois que é da tentativa de contravenção. Lene, eu vou pular a sua dúvida, porque a dúvida da Marcela ela é bem fácil de ser resolvida, tá? Ela é bem fácil de ser resolvida. Marcela, vamos fazer o seguinte: digita no Google LCP Planalto, tá? Digita no Google LCP Planalto. Nisso você vai encontrar o Decreto-Lei 3688, tá? 3688. No Decreto 3688, você vai clicar no Decreto 3688, que é a nossa Lei de Contravenções Penais, tá? A Lei de Contravenções Penais. O que é que são as contravenções penais? Tinha um autor, tá? Que é considerado um dos grandes papas. Olha só, exatamente, até o colega já colocou o link aqui pra gente. O que acontece? Nós temos uma lei específica no Brasil, que é a Lei de Contravenções Penais. E agora, o que são as contravenções penais? As contravenções penais, um autor muito famoso no Brasil, considerado um dos papas do direito penal do Brasil, Nelson Hungria, tá? Nelson Hungria dizia o seguinte: contravenção penal é um crime anão, tá? É um crime anão, que é a seguinte ideia. No Brasil nós deveríamos ter, tá? Deveríamos ter uma distinção entre aquilo que é grave e aquilo que é menos grave. Aquilo que é grave e aquilo que é menos grave, tá? Vários países adotam essa ideia de classificar os crimes como um todo, ou seja, os delitos, tá? Os delitos incluiriam crimes e contravenções, tá? Crimes e contravenções. Eu vou fazer aqui que nem gangster americano, porque se você coloca o dedo na frente do monitor, tá? Já tem gente que faz um sistema de espionagem e vê pela sua biometria como burlar o sistema aí de acesso a um eventual banco, tá? Portanto, nunca façam aí, tirem foto desse jeito aqui, tá? Desse jeito vocês não podem fazer, tá? Vocês sempre coloquem 2 ou 3 desse jeito aqui. Aprendam aí com os gangsters americanos. Brincadeiras à parte. Então, nós teríamos dois grandes grupos de delitos. Nós teríamos os crimes e nós teríamos as contravenções, tá? Praticamente a grande maioria é crime. Drogas, crime de tráfico de drogas é crime. Homicídio é crime. Furto é crime, tá? Tudo que está previsto no Código Penal, crime. Está previsto em legislação esparsa, como a 11.343, crime. 11.340, algumas questões relacionadas à desobediência de medida protetiva de mulher em situação de violência, por exemplo, crime, tá? 99% das ações que são penalizadas no Brasil são penalizadas dentro de uma categoria específica que é chamada de crime, tá? É crime desobedecer a uma ordem judicial que determina que você se afaste de uma mulher que está em situação de violência doméstica que foi agredida por você. É um crime se você desobedece essa ordem. É crime se você mata, é crime se você rouba e assim por diante. Além dos crimes, há as contravenções, tá? E esse sistema é adotado em diferentes países. Por exemplo, Estados Unidos. Lá eles têm a diferença entre misdemeanor e felony, tá? Misdemeanor e felony. Felony, algo mais grave, né? O crime misdemeanor é a contravenção, por assim dizer. Então, lá na nossa lei de contravenções penais, você vai encontrar, tá? Uma série de contravenções que são esses crimes anão, crime anão, uma série de crimes anões, né? Tá? Uma série de crimes anões. E alguns deles são bem engraçadinhos, tá? Alguns deles são bem engraçadinhos. E outros já são um pouquinho mais recorrentes, tá? Alguns já são mais recorrentes. O que acontece? Dentre as contravenções, tá? Dentre as contravenções, você tem penas mais brandas. É multa, é prisão simples nos termos do artigo 15. E as contravenções que são mais brandas, o nosso legislador, à época, ele quis fazer o seguinte:
Como as contravenções são mais brandas, eu, legislador, não vou punir a tentativa, tá? Eu não vou punir a tentativa. E nisso nós temos o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Então, vamos clicar na Lei de Contravenções Penais, tá? Vamos clicar na Lei de Contravenções Penais. E nisso você vai, então, passar pelo artigo 1º, 2º, 3º, vai chegar no artigo 4º. O artigo 4º vai dizer o seguinte: não é punível a tentativa de contravenção. Não é punível a tentativa de contravenção. Tá? Então, vamos supor aí, vamos lá para o 40 e acho que é o 41. Acho que é o 41 ou 42. Aqui, é o 42, tá? Vamos todos passar para o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, das contravenções referentes à paz pública. Temos o seguinte: perturbar alguém o trabalho, o sossego alheios. 1. Com gritaria ou algazarra. 2. Exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4. Provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses. Ou multa, tá? Ou multa. Essa parte de 200 mil, 2 contos de réis, desconsiderem, tá? Porque não é a moeda corrente, existe um novo método de se aplicar a pena de multa do Brasil que vocês vão estudar em Direito Penal 2, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí esse sistema, tá, de contravenções penais. Esse sistema de contravenções penais. E olha só, no âmbito das contravenções penais, nós temos que, se alguém tentar perturbar, ele não é penalizado. Vamos pensar na seguinte hipótese, tá? Vamos pensar na seguinte hipótese. Vamos pensar que você e mais alguns amigos, tá, optem por fazer uma festa. Você já reúne os carros com som alto, você comprou bebida, tá? Você já está com um agrupamento, diga-se passagem, agrupamentos são proibidos aí no âmbito de quarentena, né? Mas vamos supor que em situações normais, tá? Então você tenta reunir um grupo. E antes que você sequer comece a fazer a festa nessa via pública, a ligar o som do seu carro a todo volume, já chega um vizinho e diz o seguinte: olha só, parou com a palhaçada, vou chamar a polícia, nem liga o som. Olha só, você nem sequer tentou fazer a festa. Você nem sequer tentou fazer a festa. E nesse sentido, você não conseguiu sequer dar início à primeira ação de incomodar outrem, né, realizar esse barulho. Você nem sequer deu início à primeira ação. Olha só, você foi impedido. Outrem, terceiro, impediu que você, então, viesse a realizar a respectiva ação que representa uma contravenção, essa respectiva ação delituosa. E agora, você vai ser penalizado na medida em que você juntou um grupo de amigos, ia colocar o som alto, ia fazer algazarra e assim por diante, mas não fez nada? Não, você não vai ser penalizado. Ah, mas não existe a tentativa? A tentativa existe para crimes, não para contravenções. Tudo que está previsto na Lei de Contravenções Penais, tá? Tudo que está previsto na Lei de Contravenções Penais não é objeto de tentativa, por exclusão expressa. Artigo 4º. Vamos passar agora, tá? Vamos passar agora para a próxima dúvida. A próxima dúvida diz o seguinte: olha só. Entre crime doloso na modalidade dolo eventual e um crime culposo na modalidade de culpa consciente, eu poderia dizer que no primeiro o agente aceitou o risco, enquanto no segundo acreditou sinceramente na sua não ocorrência. Perfeito, tá? Essa descrição narrada pela colega é exatamente a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente, tá? A culpa consciente. No dolo eventual, a pessoa não está nem aí. No dolo eventual, a pessoa, ela não está nem aí. Não me interessa que apareça alguém na frente do meu carro, eu vou atropelar mesmo assim. Se morrer, problema dela, tá? A pessoa que diz isso, ela está agindo com dolo eventual. Essa pessoa está agindo com dolo eventual. Está bem? Agora, vamos pensar
na situação oposta, culpa consciente. É a situação em que a pessoa acredita que não vai ocorrer, tá? Não vai ocorrer, não. Eu estou dirigindo rápido, mas aqui, ó, se alguém surgir, eu freio rápido. Se alguém surgir de supetão, eu freio rápido, eu desvio rápido, porque eu dirijo muito bem, tá? Em que pese, moralmente falando, ambas as condutas serem ruins, serem reprováveis, em que pese ambas as condutas serem reprováveis, o direito dá um tratamento distinto para elas. Porque o ânimo do agente, aquilo que está dentro da mente da pessoa para fins penais, é distintamente reprovável, tá? É distintamente reprovável. Como assim? Aquele que não está nem aí se vai matar ou não, se vai causar dano ou não, essa pessoa, tá? Essa pessoa, para fins penais, ela está agindo de uma maneira muito mais reprovável. Ela está agindo com dolo. Portanto, ela vai responder com o dolo eventual. Ela vai responder com o dolo eventual. Ao passo que na outra situação, o indivíduo, está bem? O indivíduo que achava que evitaria o resultado, achava que desviaria de qualquer pessoa que aparecesse surpreendendo-a, né? De maneira repentina, tá? Essa pessoa que acreditava que não ia causar mal nenhum, essa pessoa, para fins jurídico-penais, para fins de política criminal, ela tem uma conduta que ela é menos reprovável, tá? Porque o ânimo dela não é de causar qualquer dano, ainda que eventualmente, ela nem eventualmente quer causar o dano, está bem? A questão é, ela será repreendida, mas ela será repreendida porque ela está sendo inconsequente, ela está sendo imprudente, tá? Aqui no âmbito dos crimes culposos, você é obrigado a penalizar somente se forem verificadas ou imprudência, ou imperícia, ou negligências, tá bem? Uma das três modalidades de culpa stricto sensu, a culpa stricto sensu tem que estar verificada. Aquele que dirige acima do limite de velocidade numa via urbana, essa pessoa, evidentemente, tá? Evidentemente, ela, então, vem a causar aí um risco, e esse risco deve ser sim penalizado, especialmente aí quando a pessoa causa um dano, né? O nosso Código de Trânsito Brasileiro vai traçar uma série de modalidades, né, de crimes para esse tipo de situação, aqui me referindo, né, aos crimes do âmbito de direção. É só para os crimes do âmbito da direção? Não, no âmbito dos crimes de trânsito, isso é um pouco mais fácil de se visualizar, tá? É mais fácil de se visualizar. Mas isso também pode acontecer com lesões corporais culposas. A pessoa estava realizando, por exemplo, um procedimento de tatuagem, um procedimento de perfuração para fins de piercing, né? Esse tipo de procedimento. E vamos supor que ela não esteja nem aí se ela vai se exceder, ela vai colocar de qualquer maneira. Ela nunca fez determinado procedimento e ela quer, portanto, tá? Ela quer, portanto, realizar esse procedimento que um cliente apareceu e tudo mais. Olha só, se essa pessoa ela simplesmente não tem o conhecimento necessário, ela responde por lesões corporais culposas, se ocorrer aí alguma lesão, né, se ocorrer uma inflamação, se a vítima perder, por exemplo, algum movimento e assim por diante, perdeu aí o movimento da mão, teve algum tipo de dano nos nervos e assim por diante. Está bem? O que acontece? Vamos supor que agora um profissional da estética e o tatuador ele esteja fazendo algo distinto. Agora esse profissional ele está fazendo o seguinte, ele sabe que ele não tem o conhecimento, tá? Mas como apareceu um cliente, ele diz assim, vou pegar esse cliente, não é todo dia que aparece um cliente, eu não sei fazer isso, mas também eu não estou nem aí. Se inflamar, quem manda esse cliente aparecer para mim? Ele que está aparecendo aí com essa demanda, não é verdade? Eu nem disse aqui na minha porta do meu estabelecimento que eu faço esse tipo de preenchimento, a pessoa já chegou pedindo esse tipo de preenchimento, perfuração, sei lá o quê, a pessoa que se descuidou. Portanto, se eu causar uma inflamação, uma infecção nela, eu não estou nem aí. Esta segunda modalidade de ação já representaria um dolo eventual, tá? Um dolo eventual. Portanto, reforçando, dolo eventual, quando comparado com culpa consciente, ele pode ser vislumbrado nas mais diversas
searas, tá? Nas mais diversas searas. De modo que, em que pese doutrina, as aulas, né, e jurisprudência se debruçar principalmente sobre os crimes de trânsito, não é só nos crimes de trânsito que essa distinção é importante. Para todo e qualquer crime que admite a modalidade culposa, é importante sim se vislumbrar se a pessoa estava agindo com culpa, se a culpa era consciente ou se eventualmente já não era culpa, era um dolo. A pessoa, ela consentiu, não é verdade? Ok. Deixa eu passar então a próxima dúvida. Como provar o que o agente pensava, tá? Como provar o que o agente pensava? Agora, como que você prova o que a respectiva pessoa estava pensando, por exemplo, no momento da direção? Como é que você prova o que o agente estava pensando no respectivo momento, tá? No respectivo momento em que ela estava dirigindo muito rápido? Será que ela estava nem aí para o resultado? Ou será que ela estava sendo simplesmente imprudente? O que acontece? Parte da doutrina. Deixa eu ver se não tem aqui o livro. Tinha até separado o livro. Cadê? Só um instantinho. Achei, tá? Esse autor aqui eu acho muito bom, tá? Esse autor aqui é muito bom. Pedro Jorge Costa, tá? Pedro Jorge Costa. Dolo penal e sua prova. Afinal, de que maneira que você vai provar, né? De que maneira que você vai provar o dolo, tá? De que maneira que o dolo é provado? E aqui o autor, ele traz uma série de teorias. E ele defende, ele coloca como marco uma teoria bem interessante, que é a chamada teoria do conhecimento mínimo, ou então a teoria dos conhecimentos mínimos, que vem a dizer o seguinte: no âmbito da teoria dos conhecimentos mínimos, nós temos que a pessoa, quando realiza uma conduta, ela sabe, né, regra geral, o efeito desta sua conduta. Vamos parar para pensar. A pessoa que dispara com arma de fogo, né, que dispara com arma de fogo, esta pessoa sabe que ao disparar com uma arma de fogo municiada sobre outra pessoa, esta pessoa, ela sabe que vai causar a morte de outra pessoa, especialmente quando dispara no coração, quando dispara na cabeça, enfim, não é verdade? Então, existe uma teoria que é essa teoria dos conhecimentos mínimos. Quando você realiza algo, você tem que ver se esse algo que você está realizando se perfaz dentro de um conhecimento mínimo que você tem. E aqui tem duas distinções, tá? Tem duas subteorias. Uma teoria do homem médio. Para saber o que é um conhecimento mínimo, você olha o que uma pessoa comum sabe, tá? O homem médio do povo, homem médio. Uma pessoa do povo na média, né? Na média, sabe que disparar com uma arma de fogo contra alguém vai ensejar a morte dessa pessoa. Na verdade, quando é disparado contra o coração, cabeça, assim por diante, né? Ou ainda que se atire contra um membro, pode se ensejar aí uma eventual morte, né? A pessoa pode não sobreviver aos sangramentos e assim por diante. Existe então essa teoria que se adotaria o homem médio. Essa teoria é muito criticada, de modo que se adotaria com relação ao dolo não a teoria do homem médio, mas sim a chamada teoria do dolo específico. O que a pessoa no momento específico sabia? Olha, você teria então que ter o juiz perguntando, tendo que ter uma prova sendo realizada para saber o que essa pessoa achava que se sucederia com o fato de ela disparar com uma arma de fogo. O que essa pessoa achava que se sucederia com o fato dela estar dirigindo muito rápido numa via pública, por exemplo, à noite e assim por diante. Se essa pessoa acreditava, então, que ela podia cometer o crime, você chega aí a um segundo plano. Você tem que ver. Ela acreditava que poderia cometer um crime, mas ela consentia com isso, tá? Você tem que descobrir o que está no ânimo da pessoa. E essa teoria dos conhecimentos mínimos vem a ser criticada, em que pese ser aplicada, por conta disso. De modo que, na prática, se aplica a teoria do conhecimento mínimo, mas ainda assim se tenta, para se garantir um melhor processo penal possível, a presunção da inocência, que o respectivo agente tenha comprovada a sua intenção, tá? A intenção do agente tem que ser provada. E está bem?
tá? Portanto, respondendo à respectiva dúvida, é isso. Voltando aqui. Bem interessante essa obra. Assim, é para quem quiser se aprofundar no direito penal, essa dúvida é muito recorrente, né? O dolo penal é sua prova. Essa dúvida, ela é muito recorrente, essa obra vem a dirimir essa dúvida que muitos estudantes têm. Portanto, aqueles que tiverem interesse, eu recomendo muito aqui essa obra do Pedro Jorge Costa. Mas só para quem quiser se aprofundar nos conhecimentos penais, está bem? Como é algo mais complexo, mais elaborado, aqueles que têm interesse em concurso público, não se desesperem, tá, com esse tipo de informação, tá? Para fins de concurso público já seria um conhecimento demasiadamente elaborado. Próxima dúvida. Então, aqui, deixa eu ler então o que o colega está falando. Dolo eventual. Não quer algo, mas consente. Perfeito. Culpa consciente. Prevê o resultado, mas acha que não vai acontecer. Anotei assim, tá certo? Sim, está certo, tá? Perfeita a sua anotação. Perfeita. Professor, pode explicar a diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior? Claro, claro. E aqui então vou pedir então que nós vamos abrir o nosso Código Penal novamente. Código Penal Planalto, tá? Para quem está aí com a internet, coloque Código Penal Planalto, tá? E vamos agora abrir no artigo 15, tá? Artigo 15. E aqui temos uma pequena confusão, tá? Não é exatamente uma confusão, mas o legislador quis simplificar algo e ele não exatamente simplificou. Que é o seguinte, nós temos 3 institutos, tá? Nós temos 3 institutos, que são, então, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, tá? O que acontece? 2 desses institutos geram um efeito, tá? 2 desses institutos geram um efeito. O terceiro instituto gera um outro efeito, está bem? Repetindo, temos 3 institutos, tá? Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. São institutos distintos, tá? São situações distintas. São situações distintas. Mas o que acontece? Os 2 primeiros geram a mesma consequência penal, está bem? Esses 2 primeiros institutos que eu falei, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, acabam acarretando na mesma coisa, tá? Na mesma coisa. E o terceiro instituto, que é o do arrependimento posterior, é que vem a acarretar um outro resultado. A consequência vai ser distinta. E o que acontece? Esses 2 primeiros institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, estão disciplinados no mesmo dispositivo, que é o artigo 15, tá? Artigo 15. Vamos ler conjuntamente. Artigo 15 diz o seguinte: o agente. Só reforçando, artigo 15 do Código Penal, está bem? Artigo 15 do Código Penal. Nós já abandonamos a lei de contravenções penais. Artigo 15 do Código Penal vem a dizer o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha só, aqui nós temos 2 situações descritas e ambas as situações vão gerar um efeito. Vamos reler o artigo, agora eu vou realizar uma pausa. Olha só. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Essa parte do artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, representa o Instituto da Desistência Voluntária. É o Instituto da Desistência Voluntária. É o agente que está apontando a arma, mas ele desiste de atirar, tá? É o agente que está apontando a arma, mas desiste de atirar, tá? Tá? O que acontece com esse respectivo agente? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir
na execução. Agora vamos ver o que está depois da vírgula, tá? Parte final do dispositivo vai dizer o seguinte: esse agente só responde pelos atos já praticados. Ou seja, se ele não causou lesão corporal nenhuma, ele não responde por nenhuma tentativa, né? Ele pode eventualmente responder, vamos dizer assim, tá? Vamos dizer assim, pelo fato dele estar portando uma arma de fogo, né? Ele pode responder pelo porte de arma de fogo. Mas como ele não sequer tentou disparar com arma de fogo contra a sua eventual vítima, neste caso, ele não vai responder por um eventual homicídio tentado, nem lesão corporal seguida de morte, nada disso. Tá? A consequência da desistência voluntária, tá? A consequência da desistência voluntária é que você só responde pelo ato já praticado. Você queria matar a pessoa a pauladas, uma verdadeira tortura, uma coisa horrível, tá? Eis que você vendo a pessoa sofrer de dor, você desiste de prosseguir com seu ato de execução. E você leva ela até o hospital e lá ela se recupera. Você não vai responder por tentativa de homicídio, tá? Você vai responder pelas lesões corporais que você já tiver causado. Por quê? Porque nos termos da parte final do artigo 15 do Código Penal, você só responde pelos atos já praticados. Vamos dar seguimento, tá? Seguinte dispositivo, né? O artigo 15 não diz só do agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. O artigo 15 também se refere ao agente, à situação em que o agente ele impede que o resultado se produza. E é muito difícil de se ver, deixa eu conectar aqui, é muito difícil de se ver esse tipo de situação na prática, tá? É muito difícil. Só que ela é relevante na seguinte situação. A pessoa, né, é praticamente só esse o exemplo que a doutrina traz. A pessoa que ministra um veneno, mas na sequência ministra um antídoto. Ela impediu que o resultado morte se materializasse. Nesse sentido, essa pessoa acabou incorrendo no Instituto do Arrependimento Eficaz. Tá? Ela realizou o último ato de homicídio, de lesão corporal, porém, ela fez com que esse resultado não se produzisse. Ela só responde pelo já praticado, ou seja, ela realizou o último ato necessário para matar alguém por envenenamento. Porém, ela na sequência ministra o antídoto. Ela responde o quê? Só pela lesão corporal, tá? Só pela lesão corporal de penetrar uma agulha na pessoa. Só isso que ela responde, tá? Ah, não é excessivo isso? Não, será que o sistema não está sendo bonzinho demais? E a resposta é a seguinte: por motivo de política criminal, tá? Por motivos de política criminal, o sistema tenta encorajar ao máximo que as pessoas não cometam seus crimes, que as pessoas desistam ao máximo, né? Tanto quanto possível, que as pessoas evitem que os resultados materiais se consubstanciem. Está bem? O que mais? Então, vimos esses dois institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ambos geram o mesmo efeito, você só responde pelos atos já praticados, tá? São institutos distintos sob uma perspectiva doutrinária. Os livros de direito vão tratar dessas situações de maneira distinta, só que o resultado é o mesmo, você só responde pelos atos já praticados. Diferentemente ocorre, tá? Aqui nós temos que fazer uma grande distinção com o terceiro instituto. Agora estamos falando do arrependimento posterior, tá? Arrependimento posterior, tá? Arrependimento posterior. Arrependimento posterior já é um outro instituto que gera uma consequência penal distinta, está bem? E está previsto no artigo 16, tá? Artigo 16 vai dizer o seguinte. Lendo então o artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, tá? De 1 a 2 terços. Aqui o resultado já muda. Né? O resultado não é responder pelo ato já praticado, tá? Até porque o resultado ele vai ser neutralizado.
né? A pessoa não responderia por nada. Aqui você vai responder, tá? Mas a sua pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços. A sua consequência é, a sua pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, qual que é a situação que representa o arrependimento posterior? O arrependimento posterior, tá, se dá na hipótese em que o iter criminis ele já transcorreu, tá? O iter criminis ele já se concluiu. Se lembram do iter criminis? Aquela noção de que o crime ele começa com um processo interno, um processo de cogitação, um planejamento, né? Primeiro passo para se cometer um crime, o planejamento, a cogitação. Depois passa-se para o quê? Para os atos preparatórios. Depois dá-se início aos atos de execução e, eventualmente, a consumação, tá? Consumação. O que acontece? Os institutos que a gente viu antes, desistência voluntária, a pessoa parou na execução, a pessoa cogitou, ato preparatório, e aqui a execução dela, ela interrompeu, tá? No caso do arrependimento eficaz, ela realizou a execução, porém ela neutralizou essa execução. Não teve resultado, não teve o efeito, não se materializou nada. Aqui, ó, no âmbito do arrependimento posterior, tudo já aconteceu cogitação, planejamento, já aconteceu o ato preparatório, a preparação, já aconteceu a execução, já aconteceu consumação, e essa consumação aqui já gerou o efeito, ou seja, você já furtou o bem, você já está com o bem na sua casa, você até, olha só, vou até exagerar um pouco, você já bebeu, tá, a respectiva bebida que você comprou no supermercado, mas agora você é arrependido, você vai até o supermercado e diz, eu furtei este bem, eu quero pagar por ele. Nessa hipótese, então você tem uma redução de pena. Tá? No arrependimento posterior, tá? É quando você repara o dano, ou seja, você paga por aquilo que a pessoa é pago, aquilo que foi furtado, ou o bem furtado é restituído. Tá? E olha só, isso tem que ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Quer dizer o seguinte, é até o momento em que, por exemplo, o promotor de justiça apresentar a denúncia para o juiz. Até aquele momento em que você tem que restituir a coisa ou reparar o dano, pagar por aquilo que você subtraiu, por aquilo que você consumiu. Então, desde já eu quero fazer o seguinte, aproveitando esse nicho, eu queria tratar com os senhores de um tema bem interessante em matéria aqui de direito penal. Tá? Só um instantinho aqui, uma pausa para tomar água. Eu não estou sendo patrocinado, está bem? Não estou sendo patrocinado pela Água del Faro, tá? Eu comprei, tá? Então vamos pegar essa garrafinha, tá? Vamos pensar que essa garrafa, tá? Que essa garrafa fosse uma garrafa de uma bebida alcoólica, tá? Vamos supor que aqui atrás nós tenhamos uma prateleira de supermercado. E essa garrafa é mais um item nesta prateleira de supermercado, tá? E vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui fosse um supermercado, eu fosse um consumidor, e agora eu quisesse furtar uma garrafa específica, e essa garrafa aqui que eu estou subtraindo, tá? Não é uma garrafa d'água para a gente afastar o princípio da insignificância, é uma garrafa de, sei lá, uma bebida branca alcoólica que custa muito caro, tá? Uma bebida alcoólica transparente que custa muito caro. Eu pergunto para os senhores, em que momento que eu, quando pego esta garrafa, não com o intuito de colocar na cesta do meu carrinho e pagar no caixa, mas com o intuito de esconder, tá? Ó, estou escondendo a garrafa d'água. Ó, escondi a garrafa d'água. Em que momento que eu realizo e consumo, que eu termino a prática do furto? Em que momento que isso ocorre, tá? Então, ó, eu peguei a garrafa, repetindo, eu peguei a garrafa aqui da prateleira, eu escondi essa garrafa, tá? Acabei de esconder a garrafa e eu saio do supermercado. Em que momento que eu venho a consumar este crime, tá? E aí surgem algumas teorias, tá? Surgem, deixa eu ver aqui, quatro teorias importantes. 4 teorias tentam dizer em que momento que a pessoa consuma
o respectivo delito de furto. Está bem? Primeira teoria, chamada de contrectácio, tá? Eu já digito aqui. Contrectácio. Contrectácio vai dizer que é o seguinte: você consome o furto no momento que você pega o bem com o intuito de se apoderar do mesmo. Pegar a garrafa, não com o intuito de pagar por ela no caixa, mas com o intuito de já escondê-la. Nesse momento que você pega essa garrafa, é que você, então, consumaria o crime de furto. É uma teoria muito exagerada, tá? Tanto que ela não é abarcada pela doutrina. Segunda teoria, teoria da amócio, que se escreve com T, ou apreensio, teoria da apreensio. O que diz a teoria da apreensio? A teoria da apreensio vai dizer que é no momento em que o agente se apossa da coisa, tá? É no momento em que o agente se apossa da coisa, ou seja, no momento em que eu coloco aqui, ó, escondo a garrafa, eu me apossei da coisa. Se quiser chegar o dono, o gerente do supermercado procurando pela garrafa, já não vai encontrar. Por quê? Porque está escondida comigo. O que mais? Uma outra teoria diz o seguinte: é no momento, tá? É no momento da... tem mais uma teoria, agora vamos passar para a terceira teoria, que é a teoria da ablácio. Teoria da ablácio, se escreve com T, que é no momento em que se dá o deslocamento de um lugar para o outro. É no momento, então, em que eu saio do supermercado. Entenderam? No momento em que eu saio do supermercado, é que eu venho a consumar o crime de furto. Teoria da ablácio, a terceira teoria. E temos ainda uma última teoria, a quarta teoria. Quarta teoria é quando não só eu saio do supermercado, mas quando eu chego ao local que eu queria, tá? Por exemplo, finalmente eu cheguei em casa e agora eu vou beber, ó. Vou beber disso que eu eventualmente furtei. E agora, essa última teoria, a ilácio, se escreve com T, ilácio, ela diz que é no momento em que eu chego ao lugar que eu quero. O que acontece? Adotar uma ou outra teoria faz uma grande diferença para se entender se há tentativa ou não. Tá? Tentativa ou não, porque olha só, se eu pego a garrafa e escondo, mas ainda estou dentro do supermercado. E agora? Eu estou cometendo um crime de furto e ele é consumado ou crime tentado? Tá? Durante muito tempo se dizia o seguinte: se adotava no Brasil, durante muito tempo, a teoria da ablácio, a terceira teoria que a gente acabou de ver. E essa terceira teoria dizia o seguinte, que é no momento que você se desloca de um lugar para outro, ou seja, quando você sai do supermercado, passei pelo caixa, tá? Passei pelo caixa, eu consumo o crime. Se alguém me pega dentro do supermercado, aqui, ó, com a minha roupa cheia de bebidas, né? Eu respondo por tentativa de furto. Tentativa de furto, está bem? O que acontece? Tivemos uma guinada jurisprudencial, tá? STJ e posteriormente STF vem a fazer o seguinte, vem a dizer que no âmbito do crime de furto, não se adota a teoria da ablácio, se adota a teoria da amócio. Teoria da amócio, ou então parte da doutrina também vai chamar de apreensio, já digito daqui a pouco. No âmbito da teoria da amócio ou apreensio, tá? É no momento em que você se apodera da coisa, ou seja, a partir do momento que eu coloquei a garrafa aqui, já cometi o crime de furto. Vamos supor que agora tinha uma câmera aqui assim, tá? Aqui escondida, né? Alguma dessas prateleiras tinha uma câmera e eventualmente chega o segurança do respectivo estabelecimento e me aborda e pega a garrafa d'água. E agora, eu respondo por crime de furto tentado ou consumado. Teoria atual do Brasil é da amócio, tá? Se consuma o crime de furto no momento em que eu apreendo. Se consuma, acabou aqui. Eu respondo por furto tentado ou consumado. Atualmente,
O furto se dá com a amostra. Portanto, nessa hipótese em que eu coloco a garrafa d'água, aqui escondo ela e depois eu sou abordado por segurança, atualmente se entende que o furto é consumado. Não é furto tentado, é furto consumado. Portanto, você vai responder, tá? Nos termos do Código Penal, lá pela pena do artigo 155, que é subtrair, parecia coisa ali, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Se fosse pela teoria anterior, que já foi abandonada, a teoria abandonada, você responderia por tentativa, né? E quando é a tentativa, você tem uma redução de pena, tá? Artigo 14, parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Olha só que diferença. Num cenário é 1 a 4 anos. No outro cenário é esse 1 a 4 anos, mas diminuída de 1 a 2 terços. Né? 1 a 2 terços. Ou seja, você sai de uma pena, por exemplo, mínima de 1 ano e pode chegar a uma pena mínima de 4 meses, né? 4 meses é muito pouco, tá? Portanto, é bem importante isso. Retomando, tínhamos 4 teorias. A teoria da contractácio, amócio ou apreêncio, ablácio e ilácio. Dessas 4 teorias, nós temos que nos importar com duas, tá? Tá? Uma é a teoria ultrapassada e outra é a teoria atual. Tá? A teoria ultrapassada é a da Blasio. Você tinha que sair, tá, de um lugar e ir para o outro. Tá? Sair de um lugar e ir para o outro. Tá? Você precisava ter a chamada posse mansa e pacífica. Isto foi superado. Atualmente se adota a teoria da amócio ou apreêncio, no sentido de que basta que você se apodere, se aposse da coisa. Está bem? Excelentes perguntas, tá? Excelentes perguntas. O que mais? Temos algumas observações. O que aconteceu aqui? Ah, tá. O que aconteceu? Nós perdemos a câmera por um segundinho aqui ou mais, tá? Mas o vídeo ele foi gravado, tá? O vídeo ele foi 100% gravado, inclusive a minha encenação, tá? Tá ok. Nós temos então, vamos prosseguir com a próxima dúvida. Temos alguma dúvida aqui? Por gentileza, vejam esse vídeo também, ficou super legal, tá? Ficou super legal aqui o vídeo. Então, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Podem escrever, tá? Que eu acompanho. Podem escrever que eu acompanho. Só escrever a dúvida quem tiver dúvida. Fico aqui no aguardo, tá? Só para constar tudo gravado sem maiores problemas. Ah, bem pontuado. Desafio do gamer viciado. Vou postergar, tá? Não vou até. Vamos deixar para falar só depois. E eu vou liberar daí. Vamos deixar para falar no dia 5, tá? Dia 5 a gente vai falar sobre o. Acho que não teve crime, e agora? Vamos deixar para falar sobre o desafio do gamer viciado. Semana que vem não temos aula, né? Daí dia 28 a gente vai fazer mais uma aula nesses modelos. A gente vai deixar para falar do desafio do gamer viciado dia 5 de maio. Se não aguenta a pressão, não desce pro combate. Enfim, o que mais?
Ah, uma dúvida. Em que aula vocês mais ou menos estão? Em que aula que vocês mais ou menos estão? 10. Ótimo. Já terminei, já vi tudo. Já terminei já. 9. Tá, então eu sigam nesse ritmo que está ótimo. Né? Semana que vem é feriado, portanto, daí, no caso, completando dia 28. Dia 28, dia 5, então vou deixar para postar as próximas aulas, a próxima bateria de aulas para maio. Daí vejam com tranquilidade. E eu já vou postar um vídeo a mais do Gamer Viciados, tá bem? Vou postar um vídeo aí. Vocês vai ter surpresa aí, tá? Vai ter surpresa. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Excelente. Tudo nos conformes, tá? Então foi uma excelente noite estar com vocês. Da próxima vez eu vou evitar que o vídeo não esteja gravado, porque estou com mais de um vídeo aqui, daí está um pouquinho complicado aqui assessorar, enfim, mas vamos ter mais algumas sessões, não é verdade? E aqui, então, nós vamos postar os vídeos, tá? Não vou postar o vídeo dentro da plataforma Collaborate, vou postar o vídeo dentro da plataforma do YouTube, eu já envio o link, tá? Tá ok. Então, a gente vai adotar esse modelo, fazer a conferência aqui, e o vídeo eu vou deixar gravando, mas eu posto no YouTube, tá ok? Então tá. Então estamos acertados. Até dia 28, está bem? Até dia 28 a gente se vê aqui na plataforma de webconferência. Não vou dizer que eu desejo um excelente feriado, porque não dá para viajar, né? Dia 20 não tem que fazer nada, tem que ficar em casa mesmo. Está bem? Então se comportem, né? E até a próxima. Está bem? Até a próxima. Tchau, tchau.